Você já parou para pensar de onde vem tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, desde o café da manhã até o celular que a gente utiliza? E mais do que isso, por que alguns países se desenvolvem e outros continuam estagnados? Será que é só questão de sorte ou tem algo mais por trás disso? Já pensou que guardar um pouco do que você ganha pode afetar não só no seu futuro, mas na economia do país inteiro? E o que faz um país crescer de verdade? No que ele investe? E por que isso é tão importante no nosso dia a dia? Se você quer entender tudo isso, vem com a gente! Hoje iremos aprender o que é a produção, poupança, investimento e o sistema financeiro. O que é a produção? Meu nome é Yasmin e eu vou lhe explicar. A produção é o processo de transformar recursos em bens e serviços que atendem às necessidades da sociedade. Há 3 fatores que são essenciais para a produção. A primeira é a terra, que representa os recursos naturais disponíveis, como solo, água, minerais e vegetação. É interessante perceber que, mesmo com toda a tecnologia, a base da produção ainda vem da natureza. Sem terra, água ou matéria-prima, nada começa, e por isso é tão importante cuidar bem desses recursos. O segundo fator é o trabalho, que é a força humana aplicada em todas as etapas produtivas, desde a agricultura até a indústria e os serviços. O trabalho humano está em todas as etapas. Mesmo com a automação, sempre tem alguém planejando, organizando ou supervisionando. É o fator mais presente no nosso dia a dia. O terceiro fator é o capital, que engloba os equipamentos, máquinas, ferramentas e infraestrutura utilizados na produção. Hoje em dia, o capital vai muito além do dinheiro. Equipamentos modernos, infraestrutura de tecnologia e até conhecimento são formas de capital que aumentam a produtividade. Você sabia que a produção ela se divide em 3 setores? Se não, vamos lá aprender. O primeiro setor é o setor primário, responsável por atividades que exploram diretamente os recursos naturais, como agricultura, pecuária, pesca e extração mineral. Apesar de parecer simples, o setor primário ele exige bastante tecnologia. A agricultura hoje usa drones, sensores no solo e tratores autônomos, tudo para aumentar a produção com menos impacto. O segundo setor é o secundário, que é o que transforma essas matérias-primas em produtos acabados. Engloba a indústria de transformação, a construção civil e a geração de energia. Esse setor ele é o coração da indústria. Aqui é onde tudo ganha forma e vale lembrar que é um setor que emprega muita gente e movimenta bastante a economia de um país. O terceiro setor é o terciário, que oferece serviços como comércio, transporte, saúde, educação e tecnologia. É o setor que a maioria das pessoas conhece mais de perto, porque envolve o atendimento ao público, mas também é onde a tecnologia tem crescido muito com serviços digitais e automatizados. Esse processo produtivo tem impactos diretos na economia, gerando empregos, distribuindo renda e influenciando o meio ambiente. Aqui nesse slide a gente vê um exemplo sólido dos 3 setores agindo em conjunto, como por exemplo aqui no setor primário, onde há a coleta de trigo, no setor secundário, onde o trigo já está se transformando na massa do pão, no pão em si, e no setor terciário, que é aqui já a atendente entregando o pão para o cliente. Agora a gente vai ver um pouquinho dos modelos produtivos. Os modelos produtivos eles evoluíram significativamente ao longo do tempo, refletindo mudanças tecnológicas, econômicas e sociais. O primeiro modelo produtivo que a gente vai aprender é a produção artesanal, que é aquela produção feita à mão, sob medida, com qualidade premium. Tá, mas o que é essa qualidade premium? É cada peça única, demorada e cara, sem escalabilidade. Hoje em dia, a produção artesanal ela voltou com força total, principalmente em nichos como decoração, moda e gastronomia. As pessoas valorizam mais o feito à mão, com qualidade e exclusividade. O segundo modelo que a gente vai observar é o Taylorismo, que é aquela organização científica do trabalho, onde traz tempos cronometrados, tarefas fragmentadas e supervisão rígida para maximizar a produtividade. Infelizmente, é uma organização desumana.
O Taylorismo, ele trouxe muita produtividade, mas deixou de lado o bem-estar dos trabalhadores. Era tudo cronometrado, como se as pessoas fossem parte da máquina. O terceiro modelo produtivo é o Fordismo. Quando a gente fala sobre o Fordismo, já lembra de produção em massa. É uma revolução da linha de montagem, que significa uma produção em série, produtos idênticos e baratos, mais um trabalho mecânico e estoques enormes. O Fordismo, ele revolucionou a indústria e ficou famoso com a fabricação dos carros. Era tudo em série, com esteiras, o que barateou os produtos e aumentou o consumo em massa. O quarto modelo produtivo é o Toyotismo, que quando também falamos em Toyotismo, lembramos de produção flexível, o Smart Manufacturing. Produz só o necessário, sem desperdício, com equipes versáteis e alta adaptação às tendências do mercado. O Toyotismo, ele mudou tudo. Ele foca na qualidade e na flexibilidade, a produção é feita conforme a demanda e as equipes são treinadas para várias funções. O último modelo produtivo e mais atual é a Indústria 4.0, que são fábricas inteligentes como a IA, inteligência artificial, e robótica avançada, onde elas produzem hiperpersonalizados, automação total e dados em tempo real buscando a máxima eficiência. Hoje, vivemos a chamada quarta revolução industrial. As fábricas são inteligentes, os dados são analisados em tempo real e as decisões são automatizadas. Isso tudo aumenta a eficiência e personaliza os produtos. Oi, pessoal, meu nome é Grazi e agora a gente vai conversar sobre um tema super importante na economia. Algo que está por trás de todas as decisões políticas, sociais e até mesmo ambientais. O crescimento econômico. Para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que um país rico é automaticamente um país desenvolvido? Muita gente diria que sim, mas será que só ter dinheiro ou produzir muito garante uma boa qualidade de vida para toda a população? Nem sempre. Até porque o crescimento econômico é o aumento da capacidade produtiva de um país ao longo do tempo, refletindo-se em maior oferta de bens, serviços e renda. O Império Romano é um exemplo muito bom para ser citado, pois ele cresceu com inovação, comércio e expansão territorial, mas a má gestão de recursos, desigualdade social e instabilidade política contribuíram muito para sua queda. Ou seja, crescer sem planejamento e equilíbrio pode sim levar à ruína. Por isso, hoje falamos em crescimento com qualidade, com foco em bem-estar e sustentabilidade. Até porque é fundamental que haja esse equilíbrio e garanta uma prosperidade duradoura, não fique só naquele momento. Agora, Grazi, como medimos esse crescimento econômico na prática? A principal ferramenta que a gente vai utilizar para medir esse crescimento econômico é o PIB, o famoso Produto Interno Bruto. Nele vamos ter o PIB nominal, que ele vai calcular o total de bens e serviços produzidos em um país com base nos preços anuais, ou seja, sem descontar essa inflação. Por exemplo, se uma pizza custa R$30 hoje, ela entra no PIB como R$30. Agora, futuramente, no ano seguinte, essa mesma pizza custa R$40 por causa da inflação. Para a gente saber se o país realmente produziu mais ou só teve inflação, a gente vai usar esse PIB real, que ele vai descontar o aumento dos preços. Ele vai fazer um reajuste, permitindo que a gente faça uma análise mais fiel do crescimento ao longo do tempo. Ele é calculado dividindo o PIB nominal pelo índice de preços e vai multiplicar por 100. Agora o PIB per capita. O PIB per capita ele é dividido pela população. Ou seja, se o PIB de um país cresce, mas a população cresce mais ainda, o PIB per capita ele pode cair. Isso vai significar que, na média, as pessoas estão ganhando menos. Sabendo que o desenvolvimento vai além do crescimento, agora eu vou mostrar fatores que impulsionam esse desenvolvimento econômico na sociedade, que vai levar em conta a qualidade de vida, o meio ambiente e a inovação de um país. Vamos iniciar pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, que leva em consideração a saúde, educação e a renda digna de um país. Países como a Noruega e o Japão mostram que a riqueza sem bem-estar é um crescimento vazio. A sustentabilidade ambiental, ela é a famosa desenvolver sem destruir. Como exemplos de energia limpas, reciclagem, economia circular e acordos como o de Paris, eles mostram que reduzir a emissão de carbono pode sim promover metas de sustentabilidade e melhorar a relação de um país com a sua sustentabilidade ambiental. A inovação e a tecnologia, elas têm ferramentas como a internet, telemedicina e educação digital que elas ajudam a democratizar o acesso à oportunidade. Por exemplo, a Índia que usa aplicativos de saúde em regiões rurais, muito mais eficiente para inovação e tecnologia de um país, que busca realmente inovar nesse âmbito da saúde, no caso.
Nisso nós vamos concluir que o crescimento é sim produzir mais. O desenvolvimento, ele é crescer com qualidade de vida, justiça social e sustentabilidade. E o PIB pode medir produção, mas ele não vai medir um bem-estar social. E para medir esse bem social, a gente vai utilizar o famoso IDH, analisando outros fatores como saúde, educação, e vamos refletir com um pensamento. O verdadeiro progresso não está apenas nos números, mas como a vida das pessoas melhora com eles. Ou seja, o desafio dos países hoje é crescer sem deixar ninguém para trás. Oi, meu nome é Cláudia, e agora que a gente já entendeu o que é crescimento econômico, chegou a hora de falar de um dos principais motores que impulsionam esse crescimento, a poupança. A poupança é a parte da renda que não é consumida. Ela é essencial para financiar investimentos e garantir a estabilidade e o crescimento da economia. Ou seja, a poupança é simplesmente o dinheiro que a gente não gasta, e ela é importante porque serve como base para fazer investimentos, seja em infraestrutura, empresas ou outras áreas, que ajudam o país a se desenvolver de forma mais sólida e equilibrada. A fórmula básica da poupança é S igual a Y menos C, onde S é a poupança, Y é a renda total e C é o consumo. No caso da poupança nacional, ela pode ser detalhada como S igual a Y menos T menos C mais T menos G, onde T representa os impostos arrecadados pelo governo e G os gastos públicos. Podemos dividir a poupança em duas partes. Poupança privada. É a renda que as famílias e empresas economizam após pagar impostos e realizar seus consumos. Sua fórmula é S de poupança privada igual a Y, renda total, menos T, impostos arrecadados pelo governo, menos C, que é o consumo. Ou seja, aqui está explicando que a poupança privada é o dinheiro que sobra para famílias e empresas depois que elas pagam os impostos e cobrem seus gastos do dia a dia. É uma medida de quanto o setor privado consegue guardar. Poupança pública. Governo economiza quando arrecada mais do que gasta, representada por poupança pública igual a T, que é os impostos arrecadados pelo governo, menos G, que é os gastos públicos. Quando o governo arrecada mais impostos do que gasta com saúde, educação, salários, etc., ele está poupando. Isso também é poupança, só que do setor público. Benefícios. Fortalece a economia em momentos de crise. Ter poupança é como ter um colchão financeiro. Em tempos difíceis, como pandemia ou crise econômica, quem tem dinheiro guardado consegue se manter melhor, sem depender tanto de ajuda externa, e isso ajuda a manter a economia mais estável. Reserva para emergências. Se acontecer um imprevisto, como uma demissão, doença ou conserto inesperado, a poupança permite que a pessoa ou o governo resolva o problema sem se endividar. Isso vale tanto para indivíduos quanto para países. Reduzir as taxas de juros. Quando há mais poupança disponível, há mais dinheiro circulando nos bancos para emprestar. Com isso, os juros caem, já que a oferta de crédito é maior. Juros mais baixos incentivam o consumo e o investimento. Facilita o acesso a financiamentos. Com mais poupança no sistema, os bancos e instituições financeiras têm mais recursos para oferecer crédito. Isso facilita o acesso de pessoas e empresas a financiamento para coisas como casa própria, estudos ou expansão de negócios. Uma poupança sólida aumenta a autonomia econômica do país, permitindo investimentos estratégicos que impulsionam o crescimento de forma sustentável. Um país, quando tem uma boa poupança, não precisa tanto de empréstimos externos e consegue fazer investimentos próprios em áreas importantes, como tecnologia, infraestrutura e educação. Isso dá mais independência econômica e promove um crescimento seguro e constante. Educação financeira. O crescimento econômico é o aumento da capacidade produtiva de um país ao longo do tempo, refletindo-se em maior oferta de bens, serviços e renda. Ou seja, quando o país passa a produzir mais, oferecer mais serviços, gerar mais empregos e aumentar a renda da população, acaba ocorrendo um crescimento econômico. E isso tudo tem muito a ver em como as pessoas lidam com o dinheiro, ou seja, com a educação financeira. Quando as pessoas têm acesso a esse tipo de educação, elas passam a entender melhor a diferença entre necessidades e desejos, fazer escolhas mais conscientes sobre como gastar e economizar, criar uma reserva de emergência, o que oferece segurança em tempos de crise, e estabelecer metas financeiras de curto, médio e longo prazo, como comprar uma casa, pagar estudos ou empreender.
Na prática, quanto mais a população entende sobre finanças, maior é a taxa de poupança privada, pois as pessoas passam a guardar parte da renda ao invés de consumi-la imediatamente, fortalecendo o sistema financeiro do país. Ou seja, quanto mais as pessoas sabem sobre finanças, mais elas economizam. Isso significa que, em vez de gastar tudo assim que recebem, elas aprendem a guardar uma parte, o que fortalece a economia do país, porque aumenta os recursos disponíveis para investimentos, empréstimos e crescimento sustentável. Estabilidade econômica. A estabilidade econômica refere-se a um cenário de inflação controlada, juros equilibrados, crescimento consciente e ambiente previsível para consumidores e investidores. Quando o país tem baixa inflação, juros controlados e crescimento contínuo, isso cria um ambiente mais confiável tanto para quem consome quanto para quem investe. Em outras palavras, estabilidade gera confiança. Quando a economia está estável, as famílias se sentem mais seguras para economizar, pois têm menos medo de desemprego ou de perder o poder de compra. As famílias não têm aquela insegurança constante de perder o emprego ou ver o dinheiro perder valor com a inflação. Isso incentiva o hábito de guardar dinheiro, já que o futuro parece mais previsível. As empresas têm confiança para investir, pois conseguem prever melhor os resultados futuros e os custos de produção. Com a estabilidade, as empresas conseguem planejar e correr menos riscos. Isso as incentiva a investir mais, o que gera empregos, movimenta a economia e melhora a produtividade do país. A inflação controlada evita a desvalorização do dinheiro guardado, o que incentiva a poupança, já que as pessoas confiam que seus recursos vão manter valor ao longo do tempo. Se a inflação estiver alta, o dinheiro perde valor rapidamente, mas com ela controlada, as pessoas sabem que o que elas guardam hoje ainda vai valer no futuro. Isso dá mais motivo e segurança para poupar. Em contexto de instabilidade, a tendência é que as pessoas priorizem o consumo imediato, por medo do futuro e deixem de poupar. Quando a economia está estável, como inflação alta, incertezas, desemprego, as pessoas gastam tudo o que têm com medo do amanhã, o que enfraquece a poupança e deixa o país mais vulnerável a crises. Olá, economista! Me chamo Edgar e, antes de tudo, você realmente sabe o que é investimento? Muitos podem dizer que sim, mas podemos entender a definição de investimento como a aplicação dos recursos atuais disponíveis para um aumento de produção no futuro. Digamos que temos um imóvel, um pequeno apartamento. Isso seria um investimento? Depende. Se você o aluga ou revende, sim. Se você utiliza para uso próprio, não. Porque no primeiro caso, eu rentabilizo o que gastei. E no segundo caso, eu não tenho rentabilidade financeira ou sequer fins financeiros naquele bem, se tornando, respectivamente, um ativo e um passivo na minha economia pessoal. Na economia, podemos dizer que o investimento total realizado por um país é representado por I igual a S, mais a diferença entre M e X, onde S representa a poupança nacional, em outras palavras, os recursos disponíveis para o financiamento desses projetos, e M representa as importações e X as exportações. Essa diferença também pode ser entendida como balança comercial, que pode ter um déficit, caso haja mais importações do que exportações, ou um superávit, quando há mais exportações do que importações, indicando se o país necessita de capital externo ou não. E se estamos falando sobre investimento, devemos falar sobre os seus dois tipos, o investimento público e o investimento privado. O investimento público é realizado pelo governo, visando criar melhores condições para o desenvolvimento econômico por meio de gastos em saúde, infraestrutura, educação e os demais setores essenciais, reduzindo desigualdades e criando uma base para o setor privado. Por falar no setor privado, ele é realizado por empresas e famílias, ampliando a produção, além de modernizar processos com as suas inovações, gerando empregos e impulsionando o crescimento econômico ao aumentar a produtividade. Ambos são importantes, porém, para que haja um desenvolvimento pleno dos setores, é preciso que haja um ambiente de negócio positivo. O ambiente de negócios representa o conjunto de fatores que influenciam na decisão de investimento em um país, região ou setor econômico. Os elementos que influenciam esse ambiente são segurança jurídica, carga tributária, burocracia e estabilidade política e econômica. A segurança jurídica se refere à segurança que os investidores têm em relação ao contrato e o cumprimento do mesmo. A carga tributária se refere a impostos excessivos ou mal estruturados, que de nada atraem o investidor. A burocracia representa os processos demorados, com exigências complexas e a falta de transparência. A estabilidade política e econômica representa a imprevisibilidade nas regras do jogo. Quando o ambiente de negócios é positivo, ele atrai investidores nacionais e internacionais, estimulando o crescimento econômico. Agora, quando é um ambiente negativo, o agente econômico não atrai investimento e, logo, limita seu desenvolvimento.